Fala galera, seja bem-vindo a mais um episódio aqui do Cardoso Cast. Para você que está aqui conosco em mais um episódio top de linha, Cardoso Cast só recebe convidados à altura, com grande nome no mundo automotivo, clientes, mentores, né? Pessoas que têm grande influência aqui no mundo automotivo. Então, para você que já está assistindo esse vídeo, já deixa o seu like, já compartilha com seu amigo aí, que tem muita coisa bacana hoje nesse episódio. Já se inscreve aqui no nosso canal também no YouTube, no Instagram, @CardosoVeículos, e aperte os cintos que vai começar mais um episódio. E hoje já quero apresentar para vocês de bate-pronto, ansioso para conversar com esse cara que é um dos nossos mentores. O cara é fera demais, um ícone aí no mundo automotivo. Seja bem-vindo, Serginho Ferraz. Fala, moçada! Aí Como é que tá mexida? Rapaz, prazer imenso estar aqui, né? A gente teve alguns empecilhos aí durante o... Difícil marcar com esse cara, viu? Não, agora vamos, vai dar certo, choveu. Mas, Verdade. cara, de verdade, é um prazer imenso estar aqui com vocês, né? Eu já conheço uma boa parte aí da família Cardoso Automóveis, Cardoso Veículos, e Isso aí, cara. e eu tenho e me inspira muito, né, o que vocês construíram aqui, e agora esse trabalho de podcast. A gente sabe que ter essa consistência de estar gravando sempre, de trazer pessoas, de fazer acontecer, não é fácil. Então, parabéns pelo trabalho, obrigado, e é um privilégio para mim estar aqui com vocês. Obrigado, cara. É um privilégio receber você aqui mais uma vez, né? Última vez faz tempo que você veio aqui, não faz, Serginho? Faz que uns 2023. 23? Acho que 23, a gente veio gravar um estúdio de casa aqui. Top demais, Até cara. hoje eu vim no caminho pensando, falando, eu preciso reutilizar esses estúdios de casa, que tem muita gente que tá entrando no mercado, que tá começando e que não tem ideia do que é um processo de construção de uma loja de sucesso, uma loja com princípios, com valores, como é aqui, né, e com tanto tempo de mercado. A gente veio gravar um estúdio de casa, foi muito bacana, foi bem bacana, legal. O cara trouxe drone, trouxe tudo, e câmera, fez um estúdio de caso top, e ele tá disponível ainda... Ele tá na minha plataforma. Tá na sua plataforma? Da SF Educação, o pessoal que assina lá, a gente tem um produto que chama Tudo em Um, que eu peguei tudo que eu já fiz no mercado, eu parei, eu vou falar sobre isso, mas em 2023, no final de 2023, eu parei de fazer as coisas, e aí eu juntei mais de 200 horas de conteúdo que a gente tinha de eventos, de mentorias, de curso, aulas, de uma porrada de gente do mercado, e aí eu criei um produto que chama Tudo em Um, e fiz um valor lá simbólico lá de R$ 59,90 por mês. E aí o pessoal tem acesso, acho que tem uns 800 pessoas que fazem parte dessa comunidade lá, e que tem acesso a esse conteúdo. Que bacana, e esse conteúdo foi top, que nós fizemos aqui, pra quem não viu, né, nós fizemos com a dona Márcia, que é a idealizadora da Cardoso Veículos, com os meninos filhos dela, né, Marco Aurélio, Marcão, e é top, tem até um spoilerzinho lá no nosso perfil da Cardoso Prime. Então, pra você que quer ver um spoiler de como foi a apresentação aqui da nossa loja nesse projeto top do Serginho, entra lá, @Cardoso Prime, você consegue ver uma palhinha. Vou postar em collab com vocês. Fechou? O material na íntegra. Vou dar aí, ó, melhorou. Fechou, top. Então já começa a seguir a gente. Já deixa suas redes sociais, Serginho. Ó, meu principal canal de comunicação é o Instagram, Sérgio Ferraz SF, tá? Entra lá. Hoje a gente tá com quase 180 mil seguidores lá. A maioria do pessoal é do segmento do setor automotivo, tá? Meu LinkedIn, Sérgio Ferraz, também tem lá um pouco mais questão profissional. Top demais, isso. Top demais. Vamos começar, cara. E nós fomos naquele evento do SF Automotive, né? Em 2022 ou 23? 22 e 23 teve. 22 e 23. Eu agora não lembro qual que é o ano que nós fomos. E, pra quem não conhece, a gente vê esse empresário bem sucedido, o cara que criou a sua história ali, só que a gente não conhece ele, a pessoa, né? A gente conhece o PJ e às vezes as pessoas não conhecem a pessoa em si. Então, Serginho, quem é o Sérgio Ferraz? Quando começou a mexer nesse mundo automotivo? Você sempre foi desse mundo automotivo? Conta um pouquinho pra gente, cara. Bom, legal. Vamos lá. Eu sou o Sérgio Ferraz, falo que eu sou um sobrevivente e um executor. Tenho 44 anos, tenho uma filha de 22, sou casado com a Marcela. A Marcela tá aqui nos bastidores hoje. 18 anos juntos, e foi uma grande incentivadora. Sou formado em Direito, fiz MBA em Gestão Empresarial. A gente, depois da pandemia, aí, começou um trabalho de ajudar o mercado automotivo a se profissionalizar, a se unir. Mas eu não comecei a vida inteira mexendo com carro. Não? Eu nasci em São Paulo. Legal. Quando eu tinha 5 anos de idade, meu pai mudou para o Mato Grosso do Sul, uma cidadezinha
muito pequena, que fica entre Campo Grande e Dourados. Eu tava até conversando com o Marcos agora, que eles vieram de Amambai, lá no Mato Grosso do Sul. Exato. O pai dele serviu lá. Exato. E, enfim, eu cresci no entroncamento, na época tinha 2, 3 mil habitantes, era um distrito. Meu pai comprou um restaurante num posto de gasolina. E eu cresci ali, tivemos uma infância fantástica, uma infância que toda criança gostaria de ter, jogando bola, soltando pipa, solta na rua. Infância de interior, que é tranquilo, dá pra fazer tudo que a criança tem direito, né, cara? Foi fenomenal, foi fenomenal. Eu tenho mais 2 irmãos, uma irmã minha nasceu aqui, meu irmão caçula nasceu lá já no Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul. Quem é do Mato Grosso do Sul, se fala Mato Grosso, o cara briga. Eu já tomei uma por causa disso aí, já. Isso aí. E meu irmão mora nessa cidade até hoje, Nova Alvorada do Legal, Sul. cara. Acabou de ter um filhinho, inclusive, então todo mundo babando. Meu pai tocou restaurante, churrascaria durante muito tempo, mas meu pai sempre gostou de comprar e vender carro. Meu pai sempre fez isso como fonte paralela aí de renda e mais por paixão mesmo. Eu sempre vi meu pai comprando e vendendo carro. De fato, eu entrei no mercado automotivo em 2009, tá? Antes disso, eu vendi passagem. Meu pai, quando tinha um restaurante, tem uma empresa que chama Aviação Mota, que era de Presidente Prudente, que parava os ônibus dela lá no restaurante. Eles tinham tido um problema com a rodoviária e tal. E aí a gente tinha um guichê lá de vender passagem. Eu tinha 17 anos, eu fiquei 1 ano trabalhando, vendendo passagem. Caramba, essa daí eu não lembro dessa parte dessa história, hein? Essa história pra ninguém. Caramba, exclusivo aqui. Eu nunca voltei no tempo. Eu vendi passagem, depois eu fui fazer cursinho em Campo Grande, comecei a fazer faculdade. Nesse período, um primo meu morreu, deu uma desestabilizada grande na nossa família. Eu acabei voltando para Nova Alvorada do Sul. Sim. Fui trabalhar numa loja de celular, comprei essa loja de celular depois, acabei vivendo aí, vendendo celular durante algum tempo. Olha só, hein? Mas sempre nesse meio de venda ali, né? Sim, eu venho de uma família de comerciantes, pai e de mãe. Ambos vêm do comércio. Já tá no sangue, então, meus né? Bisavôs, meus avós, meu pai e minha mãe, todos vieram do comércio. E aí eu herdei eu acho que esse feeling e fui trabalhar, mas tive meus erros, tá? Às vezes a gente fala o que deu certo e eu sempre falo para as pessoas o seguinte, não importa quantas vezes você errou, só precisa dar certo uma vez. É só isso. Exato. Eu errei bastante vezes, eu tentei bastante, então eu tive vários erros. A loja de celular mesmo, eu fiquei com ela algum tempo, deu certo, depois de um tempo não deu mais certo. Eu acabei deixando a loja de lado. Meu pai vendia sal mineral nessa época, sal para gado. Sei. Eu fui trabalhar com ele. A gente ficou 4 anos vendendo sal mineral. Eu fiquei, 4 anos. Meu pai começou a mexer em 2001, faleceu em 2004. Eu ainda fiquei até 2005, quase 2006. Tive uma tragédia grande na minha vida que mudou completamente o rumo da minha história. Meu pai se suicidou em 2004. Veio de uma depressão e problemas financeiros, não soube lidar. E a morte do meu pai foi muito traumática para mim. Eu era sou o filho mais velho, né? A gente trabalhava junto, tinha uma ligação muito forte. Sim. Acabei tendo problema com drogas logo após a morte do meu pai. Problema crônico com drogas, fui morar na rua, passei fome, fui preso, fui internado diversas vezes. Eu falo que Deus teve muita misericórdia da minha vida, assim, e falou, cara, vou dar uma chance pra esse menino aí, que eu acho que ele vai ajudar alguém, vai fazer alguma coisa boa no mundo. E eu sinto esse peso, sabe? Sim, eu falo, Deus realmente, ele me deu uma nova chance, me deu a oportunidade de ser alguém. De começar de novo. Pra poder usar isso em benefício, né, de outras pessoas. Cara, que legal. E a gente vê assim, né, todo esse sucesso, a gente não entende às vezes, né, acha que é fácil, né, chegar onde você chegou, mas todos nós temos essas dificuldades na vida, né, cara? E aí você começou a se reerguer de novo depois de todo esse processo, e quando que entrou ali a parte dos carros na sua vida? Eu teve um período que eu fui... que ele fez sentido na minha entrada no mundo dos carros, que eu trabalhei durante 1 ano na central de compras do governo do estado do Mato Grosso do Sul. Certo. Na parte de licitação. Tá. Mas era um período que eu tava usando droga e eu tava totalmente desequilibrado, acabei abandonando. Sim. Mas eu fiquei 1 ano trabalhando lá e depois voltei para Nova Alvorada e fiquei em Nova Alvorada e fui internado algumas vezes e tal. Em 2009, minha mãe mudou para Campo Grande e eu mudei também junto e
pra gente recomeçar a vida em Campo Grande, enfim, buscando uma nova história. Conheci um programa chamado Narcóticos Anônimos, foi onde me ajudou muito a permanecer sem o uso de drogas. Sim. Eu fui pra igreja, mudei toda a estrutura da minha vida, hábitos, né, enfim. A Marcela, nesse período também, a gente já namorava, ela mudou para Campo Grande para fazer faculdade. E aí, eu lembro que no NA eu tinha um padrinho, né, uma pessoa que tava há mais tempo, que me orientava e tal. Sim. Meu padrinho falou, você tem que ficar 6 meses limpo, depois de 6 meses você pode procurar emprego. Aí eu fiquei 6 meses, né, fiquei limpo e tal. Aí eu tinha o sonho de trabalhar em concessionária, tinha muita vontade de trabalhar em concessionária. Fiz alguns currículos e distribuí em algumas concessionárias. Certo. E aí uma concessionária me chamou para fazer uma entrevista, né? Eu tinha colocado no currículo que eu queria ser vendedor. Daí o gerente que me chamou falou, eu não tenho vaga para vendedor, eu tenho uma vaga para assistente de vendas. Mas eu não tinha emprego. Eu lembro que... O que é o assistente de venda, Serginho? Eu trabalhava como assistente de venda diretas. Eu cuidava da parte documental dos processos de venda para frotista, para táxi, locadoras, para deficientes físicos. Então, toda essa parte de vendas é feita pelo departamento de VD. Bacana. Eu cuidava desses processos. E eu lembro que eu tinha 28 anos em 2009 e eu tinha começado algumas faculdades, não tinha terminado. Eu não tinha uma profissão. E eu lembro de falar para Deus assim, Deus, eu não tenho uma profissão, eu não tenho uma formação, o que eu tenho que fazer para ser alguém na vida, né? E eu falo que Deus falou comigo, Deus falou, estuda mais que a média e trabalha mais que a média. Eu sempre conto essa história. Estuda mais que a média e trabalha mais que a média. É isso aí. Lá dentro eu trabalhava numa concessionária Chevrolet, tinha uma central de curso, chamava Universidade Chevrolet. E eu comecei a fazer cursos, assim... um atrás do outro. Um atrás do outro, fazendo curso. Chegou uma época que eu já fazia os cursos dos outros vendedores que não gostavam de fazer, enfim. E ali dentro eu comecei a me desenvolver. O pessoal foi vendo que eu tinha interesse, que eu estava buscando, e aí abriram uma vaga para mim de vendedor, de venda diretas. A gente tinha alguns desafios lá dentro do setor, um deles era vender táxi. E eu consegui executar bem esse trabalho e acabei virando gerente de venda diretas e fiquei 6 anos nessa concessionária que eu tenho uma gratidão imensa, né? A Percal Automóveis, uma concessionária hoje de 40 anos, aprendi muito, muito lá dentro. E aí em 2015 eu entrei no mercado de seminovos. E eu entrei achando que era uma coisa, falei, bom, o mercado de seminovos é muito mais fácil do que vender carro zero. E eu não engano nada. Totalmente diferente, né, cara? Totalmente diferente. Não, e naquela época, em 2015, eu falo que hoje a internet facilitou muito o aprendizado, a troca de experiência, os eventos. Não existia isso em 2015. Então, eu lembro que eu ia atrás de querer aprender, mas não tinha quem ensinar. Quem sabia não ensinava, e quem sabia ainda sabia de um jeito que não era bem o que eu queria aprender. Não tinha aquele pessoal que ainda que já transborda um conhecimento, já tem um curso, já tem uma mentoria. A gente não ouvia. Eu sou novo, né? Tinha 15 anos, tinha 15 anos em 2015, né? Mas pelo que a gente já sabe, né? Que nós estamos dentro desse mundo de sempre buscar conhecimento. Nessa época era raro isso acontecer, né, cara? A grande virada do mercado em relação a isso foi a pandemia. Tá? Exato. O pós-pandemia foi onde as coisas começaram a acontecer. E eu, assim, modéstia à parte, eu me considero um dos percussores desse movimento de unir o mercado, de profissionalizar o mercado. E depois veio muita gente boa aí fazendo trabalhos fantásticos. Sim. Mas no início eu tive dificuldade e eu fui buscar conhecimento em outras áreas. Sim. Eu fui fazer faculdade de Direito, né, que me ajudou bastante em diversas situações. Bacana. Eu comecei a buscar eventos de marketing, eu já via o marketing como uma ferramenta que ia fazer o diferencial no mercado. Eu lembro de... agora, semana eu fui lá no Shopping Bourbon e eu lembrei de um evento que eu vim do Samuel Pereira em 2016 aqui em São Paulo, chamava Segredo da Audiência. E quando eu comecei a ouvir falar sobre lançamentos, sobre um monte de coisa que eu nem não fazia ideia. É muito novo. E aí eu comecei a buscar, na época eu já tinha o Instagram, SF Intermediações. Mas assim, foi bem difícil, tá? Os 2 primeiros anos eu sofri pra caramba. Quais foram, Sérgio, os seus principais desafios, assim, pra quando você entrou nesse mundo? Porque tem muita gente que entra que fala assim, vender carro é fácil,
né? Tá nesse meio é muito fácil, porque é muito volume, mas não é bem assim, né, cara? Não É bem complexo. As pessoas não te dão tanta credibilidade Exato. no início. Eu vim da concessionária, eu tinha um volume de venda recorrente bem interessante. Uhum. Eu acredito que até hoje o recorde de venda dessa concessionária ainda é meu. Eu vendi 49 carros no mês. Mas 49 carros? Eu vendia 30 de média todo mês. Aí eu falei assim, ó, fiquei 6 anos lá. Bom, se eu pegar uma parte desses meus compradores e eu vender o carro deles usado, eu consigo fazer o negócio começar a rodar. Sim. Mas as coisas não foram assim. Eu lembro que eu criei um Instagram, SF Intermediações, logo nos primórdios aí do Instagram, mas não tava rolando. Sim. Aí eu falei, bom, eu preciso fazer alguma coisa. Mas também não sabia o que fazer. E eu tava vindo direto para São Paulo para fazer curso. Certo. Comecei a fazer curso de avaliação. Na época eu lembro que fiz um curso bem legal de avaliação nesse período aí. E aí uma loja de Campo Grande, que é o pessoal lá da Teca Automóveis, o Felipe, o Juninho, o seu Marcos, tudo gente de primeira qualidade lá, falou, Sérgio, nós estamos com dificuldade de comprar carro aqui em Campo Grande. Você está em São Paulo, tenta fazer umas visitas em locadoras e ver se consegue comprar carro pra gente. Certo. E eu comecei a fazer isso, cara. Eu tinha um notebook, eu entrava no Google, pesquisava as locadoras, ligava. Tem seminovos? Tem. Posso visitar? Posso. Ia visitar. E aí consegui acertar alguns negócios para eles. A gente fez um volume de compra interessante com uma locadora que hoje é nosso parceiro, inclusive, que é a Mr. Car, lá o Rude. E aí a coisa começou a engrenar, eu comecei a aprender sobre seminovos. Sim. Eles já eram uma loja que tinha, na época, 25 anos, 27 anos. Já tinha muita estrutura, né? Muita experiência. Os meninos sempre me orientaram, me ajudaram, e eu fui desenvolvendo. Logo depois disso, eu tinha um parceiro que ele comprava muita caminhoneta lá na concessionária que eu trabalhava. Sim. E era dentro do meu departamento. E aí a gente acabou criando um vínculo e um dia eu tomando um café, a gente se encontrou, eu comecei a conversar com ele e falou, cara, você não quer comprar caminhoneta pra mim? Eu tô precisando comprar caminhonete. Já começou a entrar nesse ramo de repor o estoque dos parceiros, é isso? Que legal, cara. Nesse mercado de passe mesmo. E aí ele montou o escritório pra mim na loja dele, eu ficava o dia inteiro. Foi logo na época que o LX explodiu. Lembra que tinha aquela propaganda da LX na televisão? Sim, sim. Ó LX. Ele tinha, era bom negócio e o LX, juntou. E eu ficava no LX mandando no chatzinho lá, os caras, quero 100 mil no carro. Hoje eu fico bravo quando fazem isso comigo, mas eu fazia isso. O cara queria 100 mil, faz 70. Cara, nossa, quando chega isso aqui, os caras ficam loucos, né, cara? Mas o segredo também é a prospecção. Você tem que correr atrás. E tinha estratégia. Eu gravei um curso em 2022, chama O Segredo da Compra, que eu ensino, eu falo sobre esse método formiguinha. Esse é método formiguinha. Sim. Tem que ficar ali de 1 em 1. Então, assim, você quer comprar um carro, você quer pagar 80. Você não pode mandar a primeira proposta 80, você tem que mandar 70. Depois vai brigando, né? Mas tinha umas outras estratégias. Aí, cara, eu fui aprendendo sobre o mercado de caminhonete. Que a gente comprava em Campo Grande, vendia no Sul. O Sul tinha uma aderência boa para caminhonete, para alguns modelos principalmente. Eu fiquei 1 ano com esse cara. Minha mulher fala que ela nunca mais anda com ele, porque esse cara, eu ando meio ela correndo. Tá aqui, ó, falando assim, fazendo assim com a cabeça, hein? Eu ando meio correndo hoje de carro, e eu aprendi, foi com ele que eu peguei esse ritmo de ser acelerado, de trabalhar num ritmo muito acelerado. É o seu Semi, tem uma loja chamada Bruno Automóveis, também tem quase 40 anos de loja, só especializada em caminhonete. E o seu Semi me ensinou muito, muito. A gente saía de madrugada pra ir ver caminhoneta que eu prospectava no interior, comprava. Aí nessa época abriu abriu aquele pacote empresarial para loja de carro no LX que não tinha. Sim. Você podia anunciar um carro. Aí eu fui lá e comprei um pacote daquele. Tipo, pra você poder anunciar vários de uma vez só. Eu anunciava todo o estoque dele, ele só anunciava em outros lugares, e no LX tinha um fluxo violento. Aí eu comprava a caminhoneta para ele, às vezes eu mesmo vendia a caminhoneta e o negócio foi... Começou a virar. E caminhonete é um mercado também diferente, né, dos outros carros. Determinadas regiões específicas, não é? Você tem que aprender sobre o mercado, sobre o carro, e sobre o público. E ele me ensinou muito bem sobre cada carro, sobre cada mercado. As coisas andaram bem legal. E eu pulei uma etapa, mas quando eu saí da concessionária, eu tinha acabado de comprar um apartamento financiado,
tinha mobiliado tudo no cheque. Deu um Nossa. monte de problema, eu sujei meu nome, virou uma anarquia. E aí, nesse período das caminhonetes, eu comecei a me organizar novamente, Sim. me estruturar. A gente tinha um acordo que financeiramente era muito bom. Sim. E a gente ficou um ano. Depois disso, acabou algumas outras questões envolvendo família e tal. Aham. A gente optou por separar. Eu abri um escritório meu. Mas você já tava com a faca com o queijo na mão também, Tinha já um tava pouco de conhecimento. aprendendo bastante ali nesse mundo, né? Ainda era difícil conseguir comprar com recorrência. Era desafiador, porque o método formiguinha, você consegue comprar 1, 2 carros, mas você comprar 20, 30, já é mais Já é outra complexo. história, aham. Não é o mesmo jogo. Aham. Aí o jogo era concessionária. E eu não conseguia entrar nas concessionárias, nem na concessionária que eu trabalhava. Era fechada. Aí eu lembro Até hoje é difícil, né, cara? mas hoje a gente vai chegar lá. Uhum. Uma concessionária da Volkswagen, eu tinha um amigo que trabalhava lá e ele falou assim, acabaram de lançar a Amarok V6 em 2017. Ele falou, cara, tá entrando uma enxurrada de Amarok 4 cilindros e não tem quem compra. Sem arrumar pra onde vender isso aí, dá pra gente negociar. E aí eu comecei a prospectar. Tudo é prospecção, gente. Nada cai do céu. O pessoal fica esperando as coisas acontecer. Exato. Eu peguei na época que tinha um site chamado Blue Carros. Já ouvi Na falar. região de Blumenau. Hoje o Web Motors comprou esse site. Sim. Eu entrava, via lojas que tinha Amarok, e aí eu ligava pro cara, ó, eu tenho uma empresa de intermediação aqui no Mato Grosso do Sul, eu tenho alguns veículos aqui que eu tenho acesso, e eu tô procurando mercado para vender. Você tem interesse de participar de uma lista de transmissão? Tenho. Aí eu comecei, mas ninguém me conhecia. Aí os caras, as condições eram sempre as mesmas. Não, eu interesso no carro, eu pago esse valor, só que eu quero o carro aqui na porta da minha loja. E aí, assim, e aí esse trâmite? Eu não tinha fluxo financeiro suficiente para fazer isso acontecer. Aí eu chamei um amigo que tinha dinheiro, eu tinha o carro, eu tinha para quem vender, só que eu não tinha dinheiro. Sim. Aí esse amigo meu entrou com o dinheiro, a gente dividiu o lucro, e aí a gente começou a fazer o negócio tomar fluxo. Cara, Falou que 2018 e 2019 foi os anos que eu mais ganhei dinheiro com carro, assim, líquido, porque a minha despesa era muito baixa. Sim. E a rentabilidade que a gente tinha no repasse era muito alto. Como o número de compradores desse perfil de caminhonete era muito baixo, a gente comprava meio que no preço que queria, entendeu? Entendi. Era bem fácil de comprar e eu conseguia rentabilizar bem no repasse, que não é uma coisa muito simples. Depois a gente acabou crescendo o olho demais, ó, você começa a ver muito dinheiro na mesa, porque eu pegava uma caminhonete de 80, repassava por 100. Cara, e o cara me dava por 130 lá. Aí eu falava, porra, tá ficando muito dinheiro na mesa. Aí resolvemos entrar de sócio numa loja lá em Blumenau e começamos a comprar caminhonete e colocar lá. Certo. Fizemos esse processo. Só que não foi muito do jeito que a gente esperava. Teve algumas questões aí de parceria que acabou não dando certo. E foi na época que eu resolvi montar a loja em Campo Grande. Legal. Aí eu comecei a construção da SF Carros e Caminhonetas. Em 2019, eu falo que bem na minha vez, bem na sua vez, da loja veio a pandemia. Chegou a pandemia, cara. E cara, pra quem tá assistindo a gente aqui, né, muitas pessoas que mexem com repasse também, né, pessoas que querem começar a mexer com a parte de repasse, intermediação. Cara, você tem alguma dica, Serginho, pra passar pro cara que tá assistindo? Uma dica de como começar, uma dica de como prospectar, de como conseguir relações, né, com pessoas de qualidade pra conseguir fazer girar o negócio? O mercado de repasse ele vem mudando muito nos últimos meses, nos últimos anos em geral, tá? Mas nos últimos meses principalmente. Tá cada dia mais escasso as fontes de veículos, tá? Porque a gente sofre muito aqui. Demais. Loja grande, hoje, para repor com consistência é muito difícil. Muito difícil. Tem que ter várias fontes de compra para conseguir se abastecer. Mas quem quer trabalhar com repasse, na minha visão, tem que encontrar onde tem o carro. Você saber onde tem carro e você tendo acesso aos carros, tudo fica mais fácil. Porque o grande problema é esse. Arrumar comprador não é fácil, não é difícil. Arrumar o carro é complicado. O mercado, ele criou uma dinâmica que hoje está se extinguindo, que é o repasse do repasse. Repasse do repasse, é verdade. Eu tenho acesso ao carro, eu posto no meu grupo, aí você entra lá no meu grupo, pega o carro, posta no seu grupo. Aí o outro cara entra no grupo, pega outro. E você vai vendo, quem tá em vários grupos vai percebendo que o carro aqui custava 100, lá na frente tá custando 105. Então, cada um vai pôr no 1000 e o negócio vai indo. E todo mundo quer ganhar e vai subindo. Isso aí tá fadado ao fracasso, esse modelo, tá? Eu falo que vai ficar no mercado quem capta carro.
seja de concessionária, seja de particular. Hoje Aham. tem muita gente criando métodos aí de venda seu carro, proposta 30 minutos, compro, isso dá certo, Sim. tá? Eu acho que não abastece uma loja de volume, mas você consegue ter uma É boa. uma das fontes, né? Uma das fontes, você compra muito carro que normalmente você não vai encontrar no mercado em geral. É, locadoras hoje também é uma fonte que você vai precisar olhar para elas com carinho, porque elas têm carro com recorrência. Sim. Concessionárias, tem hoje concessionária que ainda repassa bastante, tem concessionária que aprendeu a mexer com Isso. É isso seminovos, que eu tava conversando com o estão Marco Aurélio, né? estruturando redes. Hoje tem redes muito estruturadas de seminovos, de concessionárias, Exato. e que aí elas acabam repassando só o que realmente É o ninguém que quer. é o que a gente tava conversando, eu tava conversando com o Marco Aurélio um tempo atrás, porque às vezes eu saio também junto com ele pra gente buscar carros nas concessionárias, né, comprar carros lá, e é o que a gente tava conversando. A concessionária aprendeu a fazer a venda dos seminovos. Então, hoje é difícil uma que deixa 100% aberto para você ter acesso e trazer para o seu estoque. Agora que eles aprenderam, às vezes eles ficam com um filezinho ali e começa a passar só alguns ali, naquele jeito, e às vezes nem quer passar, né? Eles abriram muito o leque. A É, concessionária era muito restrita no que ela punha para vender no showroom. Hoje em exato. dia, ela perdeu um pouco do medo. Aham, Ela saiu de um perfil de 5 para 10 anos de carro de uso, entendeu? exato. E outra, estão criando redes mesmo, estruturadas, organizadas, de seminovos a par da concessionária. Assim como boa parte dos concessionários hoje também estão criando locadoras. A Sim. locadora, além dela trazer receita, ela te traz uma fonte de recompra garantida. Então é um Exato. modelo muito interessante também, que eu acredito que vai chegar nas lojas de veículos e nós vamos começar. Inclusive, nós temos um projeto de construir isso. Meu sócio tem 25 anos de locadoras. Cara, Ele tem muito conhecimento. você acha que é tendência, É ô, tendência. Serginho? Agora as lojas começarem a entrar nessa área? Sim, por vários motivos. Uma é pela reposição, outra porque tem compradores que não aprovam o crédito e já existe locadoras, lojas especializadas em criar estruturas Uhum. Eu conheço nessa até uma linha. empresa. Eu, Aham. eu conheço, tem o pessoal lá da Tony Veículos, lá de São José dos Campos. Depois você dá uma pesquisada lá no modelo deles. Cara, que legal. Vende 500 carros por mês. É um negócio de louco lá. Diferente o negócio. E ele Hein? tem uma locadora já hoje com 3, 4 mil carros e ele, pro cliente que não consegue comprar na hora, eles têm uma compra programada. O cara tem que Legal. pagar 12 parcelas, aí ele pega o carro, ou ele paga os 12 parcelas à vista. Sim, pra depois ele ficar com o Enfim, carro pra aí ele, vamos dizer ele assim. loca o carro e no final ele tem a opção de compra. Entendi, Entendeu? entendi. Então, assim, tem vários modelos que estão surgindo, mas uma coisa é certa. Para quem tem estrutura, que é o caso de vocês aqui, eu acho que montar uma locadora é muito bem-vindo. Essa semana eu estava conversando com o Felipe Muraski, dono da Opa, um abraço pro Gestalto. Felipe Muraski. Ó, ele tá pra vir aqui também. Tá uma briga feia, Serginho. É mesmo. Eu encontrei ele no evento da Uvesp. Vesp. Falei, meu, e aí? Até o Serginho, que é o cara difícil, tá, já marcou pra ir comigo e você também não. Ó, então vamos lá. Um abraço pra você aí. Queremos você aqui, certo? Filipão, tá convocado. O Felipe teve comigo semana passada, a gente jantou junto Gente e tal. finíssima. Eu, ele e o Rodrigo, foi fantástico. E ele tava falando sobre um modelo que tem na Itália, que tá dando muito certo. O cara compra um carro, por exemplo, Tá. e você loca pro seu funileiro. Você Olha. loca pra ele por 3 mil por mês. Aham. E ele pode adesivar o nome da funilaria e tal. E ele vai locar por diária pro cara que é cliente dele lá. O cara deixa o carro lá 10 dias. Ó, é o seguinte, é R$ 200 por dia. Tá bom? Beleza. O cara não quer ficar a pé, Aham. né? E facilita a locação, porque locar carro não é tão simples. Não. O cara deve ter cartão de crédito, enfim, tem que ter limite pra Sim. bloquear. O cara, o carro do cara tá lá com ele. Aham. Ele aluga pro cara. O cara não. É fácil pra ele fazer uma locação É ali, mais fácil, né? com certeza. Não vai querer ficar sem carro, né? Uma mecânica, Aham. enfim, tem vários cenários que pode disso dar certo, entendeu? Sim, De fazer ele dar certo. A própria loja, exatamente. enfim. Então, assim, tem que pensar um pouco fora da caixa, mas tem muitas possibilidades dentro do mercado de locação. Nós provavelmente vamos estruturar alguma coisa voltada para ajudar o dono de loja a montar uma locadora, que é totalmente diferente, tá? Totalmente diferente. É As outro mundo, né, cara? contas, o tempo, o ciclo, né, entre a compra e a venda, Aham. estamos falando às vezes de 2 anos, 3 anos, então a conta só vai fechar
Você vai saber se teve lucro ou prejuízo com 3 anos. Sim. Não é tão simples. É investimento um pouco mas é legal. longo prazo. É legal, eu acho que faz muito sentido. É mais uma fonte de reposição. E eu falo, você tem que olhar hoje para compra. A gente sabe, todo mundo, você perguntar para qualquer revendedor, qual que é o grande segredo da compra de veículo? É comprar. Comprar bem, né? Para poder vender bem. Mas você já viu quantas lojas tem um departamento de compra? Difícil, cara. Eu não conheço particularmente, entendeu? Poucas, viu? Você vai nos Estados Unidos, esse dia eu até falei sobre isso. Você vai na CarMax lá nos Estados Unidos, que é a maior rede de seminovos que tem lá. Você entra, até tocaram a gente lá, né, nego? Eu fui lá filmar lá dentro, lá, os caras, não. Ah, é? Pode. Deixar, mandar embora. Você entra na CarMax, você vira pro lado esquerdo, tá mesa de vendedor. Tem 6, tá? Certo. Aí do lado direito, mesa de comprador, tem 20. Eita, 20 compradores para 6 vendedores. Entendeu? Então totalmente diferente a estrutura. É cultura. E a gente reclama, o pessoal sabe, mas tá difícil de comprar. Mas você tá investindo, você tá em alguém, tá treinando, tá ensinando. Não. Normalmente fica na responsabilidade do dono da loja. Sim. O dono da loja tem uma porrada de coisa para cuidar, e aí ele não consegue dedicar tempo. Exato. Porque hoje tem vários formatos de compra, e eu não descarto nenhum. Se você for comprar via plataforma de leilão, tem que ter alguém que fica lá no leilão para ganhar o leilão. Ganhar leilão tem que ter estratégia. Exato. Você não é ir lá mandar uma proposta e sair embora. Você vai ter que ficar até o final do leilão ali, nos últimos segundos que você ganhou o leilão. Então, assim, é uma modalidade. Você ter captadores aí, próprias oficinas, lava-jato, barbeiro. Sim. Esses caras captando o carro para você é interessante. Outras lojas menores que o cara não tem dinheiro para bancar a troca, você fazer. Sim, exatamente. Até que Automóveis montou uma estrutura lá em Campo Grande muito legal, cara. Eles têm 15 lojas, que eles têm grupo com essas lojas. Tudo que entra de troca, eles bancam o cara, deixa na loja do cara durante um período, com preço bom pro cara vender e ganhar dinheiro. Se o cara não vender, eles levam pra loja deles. E eles montaram uma estrutura de F&I para essas lojas também. Eles têm... Cara, é um absurdo que eles cresceram em volume de financiamento, fazendo financiamento para essas lojas parceiras. Sim. Os caras têm todos os bancos com gerentes, tudo dentro da loja. É um negócio estrutural. Porque uma das maiores dificuldades, até mesmo agora nas revendas, ultimamente também é a aprovação de crédito do cliente, né, cara? Que já é mais difícil, leva mais tempo. Então acho que com uma solução como essa daí já consegue amarrar as pontas, né? As pontas que escapam, você fica preso ali. Então é bem mais fácil. Ô Serginho, qual que é, na sua visão, o maior erro na hora da multimarcas ali, né? Captar um carro? Qual que é o maior erro que você vê no pessoal para ter uma captação de carro para trazer para dentro da loja? O maior erro é a ansiedade da compra. Eu falo que é impressionante o que acontece comigo, com quem compra, é meio natural isso. Para vender, a gente toma todos os cuidados necessários. Sim. Pesquisa isso, puxa aquilo, vai, enfim. Mas na hora de comprar, a gente fica ansioso para não perder o negócio e muitas vezes compra errado. Não faz as devidas consultas, não faz uma avaliação bem feita do carro. Mas para mim, o principal, tá? Eu falo que você comprou um carro no preço errado, beleza. Você vai vender, talvez vai empatar, vai perder um dinheiro. Você comprou o carro, ele fundiu, beleza. Você vai arrumar e vai vender. Tem um carro que você comprou, o cara falou pra você que tinha que pintar 3 peças, tem que pintar 5. Tá tudo certo. Agora tem uma coisa que você não resolve, documento. Questão documental. Aí acabou. O carro tem Renajude, né? O carro é dublê, né? O carro é clonado. Sim. Isso aí acabou, você perdeu o carro. Isso aí quebra o cara, inclusive, ainda mais quem tá começando, né? E é o que acontece. Muita gente que tá começando, quando eu abro o caixa de perguntas, é meio recorrente essa pergunta. Sérgio, quanto eu preciso para montar uma loja de veículos? E aí eu falo, não dá nem para eu explicar em um minuto no Stores, que não é simples quanto parece, né? Que não é só dinheiro. Exato. O cara precisa de conhecimento. Que eu falar para ele, você precisa de 1 milhão. Mas que 1 milhão, se você comprar errado, em 1 ano você acaba com ele. Não dá para explicar isso para a pessoa. Então, assim, comprar exige um pouco de ciência, precisa ter conhecimento, precisa ter ajuda, porque tem que fazer consultas para ver se esse carro não tá com um indício de entrar um Renajude. E é complexo, porque você consegue puxar as coisas do último dono. Sim. Você puxa trabalhista, você puxa questão tributária, você puxa débitos que esse cara tem, ações, né, em execução e tal. Agora,
pode ser que o dono anterior a esse tenha um Renajude e entre um bloqueio nesse caso. Depois, então, assim, aí. é o risco, tá? Exato. Mas assim, a gente tem que fazer a nossa parte de consultar até onde der. Né? Consultar até onde der, fazer as avaliações devidas, né? E entender o mercado que você atua, né? Com certeza. Porque a gente estava conversando ali. Você tem uma loja com uma estrutura para vender carro popular, tá? Aí, de repente, você quer colocar um carro de 1 milhão lá dentro, vai ser complexo para você vender, porque os seus vendedores não têm relacionamento com o comprador de um carro de 1 milhão. Que já é outro mundo. A sua estrutura não vai trazer segurança para esse cara de 1 milhão, que vai comprar o carro de 1 milhão. Então, assim, não dá para vender carro de 30 mil e carro de 1 milhão. Você tem que escolher onde você quer trabalhar. Exato. E eu falo sempre onde que você tem que trabalhar. Não é onde eu quero. Eu falo que é onde você tem acesso para comprar carro, principalmente. Onde eu tenho acesso para comprar carro popular, já é um bom começo para eu poder focar onde eu quero seguir, né? Sim. Eu tenho, também tem uma outra questão que é o meu círculo social, né? Eu já venho de um padrão de vida alto, eu tenho um círculo social que eu jogo golfe, que eu frequento uma academia cara, enfim, você tem um círculo que vai te proporcionar encontrar compradores para um carro. A altura ali dentro do perfil. Beleza, eu acho que tudo tem que ser mais ou menos dentro de uma realidade. Cara, bacana, cara. É muito válido isso pra gente, porque tem muita gente se aventurando nesse mundo achando que é fácil, que é básico, que é só pagou, levou o carro, acabou, mas tem todo um trâmite por trás, tem um ecossistema que às vezes acaba frustrando muitas pessoas querendo entrar nessa fase mais aventureira no mundo automotivo, né? Até mesmo porque agora entrou o Renave, já é uma outra coisa, uma outra realidade, até onde nós, lojistas, tivemos que nos adaptar novamente, sentar na cadeira de aluno novamente, para poder entender o processo, que é isso. O que você acha do Renave, ô Serginho? Entrou aí, você acha que é mais benéfico? Tá difícil de entender ainda? O que você tem a dizer sobre o Renave pra gente, Serginho? Eu particularmente, não acho nada. Não acha nada? Eu não acho nada. É o seguinte, tem que fazer? Tem que fazer. Não tem que eu achar se é bom, se é ruim, se eu gosto, se eu não gosto, entendeu? Tem que fazer o que tem que ser feito. Exato. Eu acredito o seguinte, vai democratizar mais o mercado. A gente vivia numa realidade muito com muitas diferenças. Uma loja com uma estrutura, declarando imposto, fazendo as coisas, dando garantia, competindo com o mercado informal, não é tão justo. Exato. Mas enfim, eu acho que nós vamos ter que ver na prática. Exato. Aí que vai funcionar, tava até conversando com o Marcos ali fora, vamos ver como é que vai ser a parte de consignação, como é que vai rodar, pra gente entender. Mas uma coisa é fato, né, demorou pro mercado ele se regulamentar, né, a gente vem no mercado que é multibilionário, que gira segundo eu vi o Enils postando lá na Alvesp, sim, acho que coisa de 900 bi por ano. Cara, é um então, mercado assim, gigantesco. E outra, eu não lembro quantos por cento, mas a tributação em cima desses 900 bi aí não chega a 10%. Sim, Então é muito pouco, é muito pouco. E vamos ter que se adaptar. Eu acho que vai filtrar bem o mercado. Que aí também acaba melhorando vários outros cenários aí, principalmente a questão de reposição, né? Porque para mim, tá? Isso aqui não é puxando a sardinha pelo que eu faço, que eu nem falei da minha empresa, mas um dos grandes desafios para os próximos anos chama-se reposição. Eu não tenho dúvida disso. Eu converso com... a gente recebe de 30, 40 revendedores todos os dias no pátio. E agora eu vim de um evento, semana passada eu estava no Rio Grande do Sul, sexta-feira agora eu vou lá para Beloscar, lá no de loja para loja. Boa. E eu estou sempre envolvido com revendedores e conversando, e a reclamação é a mesma. Sempre não tem carro bom para comprar. Estamos passando por isso, né, cara? É complicado e é difícil você conseguir achar a chave ali para você repor bem, para poder vender bem, para ter todo um processo do ecossistema feito. Só que a gente já vive isso, cara. Às vezes a gente achava que era fácil, agora, meu irmão, tá complicado. É que a gente acomoda. Exatamente, essa é a palavra. Eu só comprava carro lá em Campo Grande de concessionária, tá? Até a pandemia. Depois da pandemia, eu tive que começar a encontrar outros caminhos. Porque só de concessionário eu não conseguia... Eu tinha um volume lá que era mais ou menos isso, tá? A minha estrutura. Eu cotava em torno aí de 800 carros por mês, tá?
Eu tinha motorista na época, o Nir Tobes, que o pessoal que me segue há bastante tempo aí vai lembrar. E eu, pra poder ficar o tempo todo cotando carro no WhatsApp. Eu ficava no WhatsApp o dia inteiro cotando carro. Cotava muito carro. E eu comprava 100 carros por mês, mais ou menos. Tá? Cara. Desses 100 carros eu repassava uns 50 e 50 eu punha na loja. Tá? Essa era a dinâmica. Depois da pandemia, a gente cotava os mesmos 800 carros, só que entrava 20, 30. Cara. Aí começou a não fazer sentido, Sim. entendeu? Ficar cotando o carro o dia inteiro e não entrar. Era, o dia inteiro cotando o carro e não entrava. Não é que não entrava. A gente cotava e a concessionária não repassava, entendeu? Sim. Então começou a acontecer isso. E aí a gente teve que começar a encontrar caminhos. Parceiros, outras lojas, locadoras, e enfim. E aí, mas mesmo assim, não resolveu o jogo do jeito que a gente gostaria. Entendi. Então assim, eu acho que hoje vai ter que encontrar várias formas, vários modelos para poder conseguir se abastecer e manter uma recorrência. Cara, top demais, cara. Que conversa bacana. E a gente tem que retomar, né, cara? Porque você saiu ali da parte de repasse, intermediação e decidiu abrir a sua própria loja, né? Que eu vi, né? Eu conheci, não cheguei a ir pessoalmente, mas ir por fotos, né? Vídeos, uma baita de uma loja linda, maravilhosa. E aí, cara, como que foi esse processo que você teve a loja e decidiu abrir ali a parte de passar o conhecimento pro pessoal, né? Dar os cursos, as mentorias. Me conta um pouco como que foi esse processo de querer ensinar as pessoas também. Legal. 2019, a gente abriu a loja em maio de 2019, 11 de maio, né? 11 de maio de 2019. Tá. Aí em 2020 eu já fiz uma reforma bem considerável lá, a gente aumentou para 4 mil metros de loja, abrimos lava-jato, construímos estúdio, enfim. Fizemos um negócio bem legal. Nesse mesmo período, eu tive o privilégio eu tava fazendo uma ação social, eu falo, ó, fazer o bem sempre volta pra gente. Eu tava fazendo uma rifa de uma caminhonete de uma S10 para ajudar a construir um projeto lá, uma sede para um projeto social que cuida de 100 crianças carentes lá em Campo Grande. E também para ajudar no tratamento de uma menina da cidadezinha que eu cresci lá, que tinha câncer. E aí a gente fez a rifa e tal. E o lançamento da rifa era numa live, de uns cantores sertanejos lá. E eu conheci um cara que hoje é meu padrinho de casamento, inclusive o Paulo Cruz. É um jornalista automotivo muito reconhecido no nível de Brasil. Tava agora no Salão de Xangai, inclusive. E o Paulo tinha um programa na TV, na SBT, falando de carro. Tinha um programa na CBN falando de carro. Legal. E ele me convidou para apresentar esses programas com ele. Eu apresentei 2 anos um programa na CBN, lá em Campo Grande. É bem legal, CBN Motors, do período da pandemia aí até 2022 quase. E 1 ano eu fiquei apresentando um programa sábado e domingo no SBT. A gente tinha um quadro lá que chamava Fala Moçada. E nesse período eu entendi uma coisa. Eu falei, olha, a maioria das lojas que eu tenho admiração e respeito tem mais de 30 anos de existência. Eu não tenho 30 anos para esperar para ficar bom. Preciso acelerar esse trem. E aí eu comecei a meter o cacete e acelerar forte. E aí marketing, branding, boneco, e aí... Deixar forte sua marca, né, aí cara? Comecei... Deixar visível. Na pandemia eu fiz 10 mil máscaras, eu distribuí máscara para restaurante, posto de gasolina com a marca da tudo com a sua loja. Aí criei o jargão, Fala Moçada, isso pegou lá, a gente foi ficando conhecido. Aí comecei a investir em bus door, outdoor, rádio, muita internet. Eu 2021, 2022, a gente tava meio onipresente. Quando o cara abria, ele via eu, Fala Moçada. Cara, o que eu vi esse cara no meu Instagram é brincadeira, viu, cara? Mas você perguntou sobre a questão da educação, e eu volto lá para 2015. Em 2015, quando eu comecei a buscar conhecimento, eu não encontrei, e eu falei para mim, um dia que eu puder ajudar esse mercado a se desenvolver, eu vou fazer. Top. E aí, quando fechou o comércio, né, eu e ela, a gente estava em Punta del Este, quando explodiu a pandemia, cancelou nossos voos e tal, a gente, enfim, voltou pro Brasil, tem que fechar a loja. Eu falei, caralho, o que eu vou fazer? Aí eu fiquei pensando, falei, bom, se eu que estudo bastante, né, eu já vinha participando de uma porrada de mastermind, de mentorias, tinha formado, eu tava começando MBA, eu falei, se eu não sei o que fazer, é muito provável que deve ter um monte de outros revendedores que não sabem o que fazer. Vou fazer uma maratona de lives. E comecei a fazer live na internet todos durante os dias. Durante a pandemia, ali no auge, no auge da pandemia. Logo que fechou o comércio, aí eu
pô, chamei um cara, chamei o Breno lá de João Pessoa. Aham. Aí o Breno, ô, chama o fulano lá no Rio de Janeiro. Aí começou. Aí o negócio foi... E aí a gente foi enxergando que a gente entendeu o seguinte, os vizinhos, ele tem dificuldade de compartilhar, porque o cara tá ali do lado da loja dele, é Aham. normal. Mas o cara que tá em outro estado, ele não tem dificuldade em compartilhar com o cara de outro estado. E aí a gente começou a trocar experiência, trocar figurinha, e a coisa foi ficando legal. Aí eu tinha acabado de vir de uma imersão na casa do Janguier, foi muito bacana. A gente ficou 5 dias juntos lá, foi uma troca de experiência muito legal. Eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa pro mercado. O que dá pra eu fazer que seja viável e que o pessoal engaje, né? Aí foi quando surgiu a ideia da pescaria. Eu falei, Pescaria, o que eu tenho vontade, tive vontade nessa pescaria. Tomara que volte, vai cara. ter. Tomara que volte que eu vou com o Marco Aurélio. E, cara, eu não vejo a hora de ir nessa pescaria. Eu sempre tive vontade, escutei as suas histórias, né? Do que acontece, de como funciona. E, cara, conta um pouco pra gente como que foi isso daí. Então, nesse período, né, eu tava falando que eu tinha vindo à imersão e pensando como é que eu faria e tal, vou fazer uma pescaria. Só que em 2020, a pandemia não deixou a gente fazer a pescaria, era pra ser em 2020. Aham. Aí, vamos fazer em 2021. 2021 eu vou fazer. Aí comecei a mobilizar os caras, cara, mas ninguém pesca, ninguém sabe. Onde surgiu essa ideia? Eu sou Pescaria. pescador. Eu cresci na Verde Rio Legal. e gosto demais de pescar. Acabei de vir na pescaria, eu e a Marcela, inclusive, fomos lá no Rio Manso. Levou a esposa? Comecei a E levar a esposa agora, pesca também, ó? pescou mais peixe que eu, inclusive. Eita! E é muito, pescaria ela tem alguns fatores que são muito interessantes. Primeiro, você tem que ter paciência. Paciência. Sem paciência, não esquece de pescar. Tá? Tem que ter persistência. Tem que ter disciplina, tem que acordar cedo. Não importa a hora que você vai dormir, tem que acordar cedo. E tem uma questão de comunicação, uma questão que me fugiu a palavra que eu gostaria de usar, mas quando você está em duas pessoas ali, você conversa coisas que dificilmente você vai conversar em outras situações. Normalmente. Vai falar sobre Deus, sobre família, sobre uma porrada de coisa legal. Você fica 4 horas pescando. Aham. E eu sempre troco nas pescarias as duplas. Cada período o cara pesca com uma pessoa, para ele poder conhecer melhor e tal. Que legal. E acaba criando um vínculo muito forte. A gente teve aí hoje, a turma, um vai pra casa do outro, viaja junto. Que E bacana, realmente criou. A gente fez 4 edições, né? Em 2021 eu fiz, levei 30 donos de lojas para pescar lá no Rio Manso. Foi uma experiência muito bacana. A gente fui privilegiado de ter uma turma muito legal. Segundo ano fizemos no Rio Manso, também levei mais 30. Aí em 2023 eu fui para Argentina, levamos 50. Nossa, pra gente. Foi bem Que legal. experiência, né, cara? Foi muito legal. Experiência diferente. Em 2024 eu fiz no Rio Manso de novo a SF Pescaria Ultimate, que era para ser a última, mas o pessoal toda hora tá me mandando mensagem, cara, faz, tal. Esse ano não deu para fazer, eu tive que priorizar algumas coisas, Sim. né? Eu tava num momento que eu tava fazendo muita coisa, tava muito cansado, prejudicando muito meu relacionamento familiar, minha própria saúde, né? Porque da pescaria surgiu a SF Educação, que é uma Sim. empresa que eu tenho, que ela, né, a gente começou a fazer algumas outras coisas, fiz eventos presenciais, fiz 2 eventos em São Paulo, aqui em Alphaville, fiz um primeiro em 2022 para 500 donos de loja, no de 2023, 1.200 donos de loja estiveram no evento. O Serginho, ele parou a Alphaville, tá? Porque no dia, foi no espaço Gênesis, é isso? Foi no... Gênesis. Não, foi no... Esqueci o nome. Apogeu. No dia, a gente chegou cedo, escuta essa, Pérez. Chegamos cedo lá, mas tava tudo parado a rua, cara. Era só gente pra entrar nesse evento, cara. Que foi um baita de um evento. Que a gente até conversa com os meninos, que a gente tem vontade de acontecer outro, porque por lá, nesse evento a gente conseguiu se conectar com muita gente, né? Tinha lojistas de todos os lugares aí, muita gente boa mesmo, com palestras tops, né? Nós tivemos a palestra do Serginho, só cara top e serve de um baita de aprendizado, também unindo os lojistas, né? Sim. Muito network envolvido. É um movimento muito legal. Depois a gente teve 3 ou 4 ciclos de mentoria. Deve ter passado lá uns 500 donos de loja pelos nossos programas de mentoria. Sim. Durante o período aí de 21, 22 e 23. Enfim, aí
numa das pescarias, 2023, eu fui pra Argentina, um dono de uma locadora, olha como é que é as coisas, a gente precisa investir, às vezes a gente fica com medo de investir em algumas coisas. Ia ter um evento nos Estados Unidos, a NAJ, e aí em 2023, no Texas, e eu falei pra Marcelo, ó, a gente tá sem tirar férias, tal, vamos nesse evento? Ela falou, vamos. Vamos fazer um tour lá pelo Texas, depois vamos pra Flórida e tal. E aí eu tava lá no evento, aconteceu duas coisas nesse evento, bem legal. Uma, um dono de uma locadora de Minas me ligou e falou, Sérgio, eu tô em Orlando e eu queria ir aí no evento pra te conhecer. Olha. Eu falei, uai, vem, ué. $800 pra entrar no evento. Eu falei, esse cara $800. Falei, esse cara tá peitudo pra vir, né? Tá bom, Foi ele e o gerente dele lá. Pegaram um voo lá em Orlando, foram lá, passaram o dia com a gente, foram embora no mesmo dia. Rapaz. É o Guilherme da Sete Lock, um cara fenomenal, guri arrumado, gente boa demais. E aí depois eu falei que ia fazer a pescaria, ele falou que ia ir junto. Eu falei, mas você não é dono de loja? Ele falou, não, eu tenho seminovos lá da locadora. Então eu tenho direito. Eu vou também. Eu falei, então tá bom, vambora. E aí ele foi, um dia a gente pescando, eu comecei a falar de alguns projetos que eu tinha em mente e tal, que eu queria fazer. E aí ele falou, cara, eu faço parte de um grupo lá em São Paulo, de um cara que criou um supply de compra para locadoras. São 15 locadoras, eu faço parte. E ele compra carro 0 km pra gente. Esse cara, ele teve locadora há muito tempo e tal. Eu vou te apresentar ele, pode ser que vocês construam alguma coisa junto. Isso em 2023? Isso em agosto de 2023, tá? Bacana. Em setembro, eu marquei uma call com o Fernando. Falamos via Meet, uma hora e pouco, tal. Falamos quem que a gente era. Por coincidência, o meu vizinho de frente, ele fundou uma franquia que chama Lug Brasil, de locadora. O meu vizinho de frente era um dos franqueados, eu fui inquilino dele. Aí ele tirou referência minha com esse cara, eu já tinha referência dele pelo Guilherme e tal. Ele, vem pra cá, vou te mostrar um projeto que eu tô construindo em Guarulhos e que talvez possa fazer sentido a gente fazer alguma coisa junto. Legal. Aí eu vim pra cá, ele me apresentou a proposta da Desmob já, né? Que era a princípio uma proposta para ajudar essas locadoras do G15 na hora da desmobilização de frota, porque assim, ter a locadora, você está focado em gerar contrato, em fazer os carros estarem alugados. Esse é o propósito primordial da locadora. Mas depois disso, quando encerra os contratos, essas locadoras precisam destinar esses veículos para algum fim, né? Que é a venda. E aí, boa parte delas, principalmente quando elas começam a crescer, elas começam a ter uma certa limitação, porque elas desmobilizam muitos carros iguais, muitos carros que, né, para elas não fazem sentido ter um pátio igual a Localiza tem vários deles, ou ter uma loja de seminovos como a Localiza tem, mas ela tem mix para poder atender a loja. As locadoras médias não tem isso. Mas quando elas se juntam, ela acaba construindo um ecossistema que favorece. Então o Fernando fez isso. Ele criou um ecossistema com locadoras para que elas juntas abastecessem em um só lugar, né, o mercado de revenda. Tá? Mas o Fernando, o know-how dele é junto de locadora. Eu desconheço alguém que entende de locadora como o Fernando. Ele é forte. Ele viveu isso desde muito novo. Né? Teve várias experiências e, enfim, e chegou nesse ponto. Só que na parte da relação com os revendedores, ele não tinha relação. E aí ele falou, Sérgio, vamos construir algo diferente, porque ele falou, eu quero construir algo diferente pro mercado. O que a gente pode fazer que seja diferente? Eu falei, Fernando, começar pelo seguinte, nada do que existe no mercado hoje, isso eu falo categoricamente, sem medo de errar, nada do que foi feito até hoje, seja plataforma, seja pátios, foi feito pensando no comprador. Tudo é feito pensando em quem está vendendo, para proteger quem está vendendo. Exatamente. Se você observar bem, nós sempre fomos refém, nós sempre fomos uma ponta mais forte, seria 900 bi, mas muito pulverizado, né, sem força de conjunto, então acabou, né, tendo que engolir muita coisa. Você compra um carro numa plataforma, se o carro não chega do jeito que você quer, se você reclamar, você está bloqueado, você não compra mais. Você vai numa locadora grande, é a mesma coisa. Enfim, eu falei, nós temos que construir algo diferente. Nós não precisamos prejudicar um em detrimento do outro. Nós podemos fazer algo que a gente seja isento, né, e trate
ambos os lados de forma igual. Forma Então, igual hoje, conseguir se comunicar com os dois mundos ali, né? Com os dois públicos. a Desmob ela funciona da seguinte forma: o Fernando se relaciona com as locadoras, certo? E eu me relaciono com os revendedores, tá? Então agora vocês conseguem abranger os dois lados. A gente constrói algo que seja interessante para a locadora, mas que seja interessante para os revendedores também. É segurança para as locadoras e garantia para os revendedores, tá? Principalmente financeira, porque a gente sabe que hoje trabalhar com empresas de repasse não tem sido muito fácil. O pessoal tem vivido algumas situações complexas aí financeiras que tem dado um pouco de trabalho para os revendedores. Então a gente já tem algumas coisas que já se diferenciam logo na largada. Por exemplo, se você comprar um carro comigo lá hoje, vamos lá, você pagou 102 mil no carro. 2 mil é meu, 100 mil é da locadora. Você vai pagar os 100 mil para a locadora. Certo. Não é para mim. Certo. Não é meu. Os 2 mil que cabe da desmobilização, do frete, enfim, do pátio, vai pagar para mim. A gente presta, óbvio, outros serviços para a locadora, que não é só a venda, mas para o revendedor o que importa de fato é a venda dos carros. Então, hoje a gente tem um pátio na Barra Funda, muito bem localizado, fica a 500 metros da rodoviária da Barra Funda. Lá você vai lá na Desmob já hoje, você vai ter acesso lá a 200, 250 carros disponíveis sempre lá. Bastante, hein? A gente já chegou a ter mais de 600 carros quando a gente estava em Guarulhos. Agora começou uma desmobilização em massa de algumas locadoras que está aumentando o volume. Onde eu tô lá no dia a dia do pátio, né? A boa parte do material que a gente faz um trabalho raiz, sabe? Raiz, na unha ali, né? Eu não sei, talvez em algum momento que a gente tiver muito maior, a gente vai conseguir fazer dessa forma, mas hoje a gente faz. E eu vou lá, tô lá na brita, tá? Filmando o carro, todo o material nosso é feito via vídeo, tá? A gente filma o carro, mostra os detalhes, todos os carros passam por cautelar, não entra carro sem cautelar no pátio, tá? A gente sabe que as locadoras não têm problema de carro com problemas. Mas, assim, locadora para trocar motor de um carro por outro é daqui para ali. É facinho, né? A gente toma por isso que todo esse cuidado para conseguir atender bem o revendedor. A gente com segurança, qualidade. Coisas que eu particularmente não vi ainda. Por exemplo, quase todos os pátios que existem vende o carro no estado que se encontra. Nós mostramos para as locadoras que é melhor para o revendedor e é melhor para eles se a gente preparar o carro. Não preparar para showroom. Mas eu vendo muita caminhonete. Sim. Aquela caminhonete que chega com a luz da tração acesa, com a tração que não aciona, com a luz do airbag, a luz do ABS. Como é que você precifica uma caminhonete dessa lá no Rio Grande do Sul? O cara que tá lá no Rio Grande do Sul. Não consegue. Não consegue. Então, aí o que o cara faz? Ele quer comprar, mas numa margem de segurança muito boa. Que acaba prejudicando a locadora. Nós montamos uma oficina, nós temos funilaria, nós temos lava-jato, nós temos mecânica, tudo lá dentro do pátio. O carro chega, desce da cegonha, a gente faz uma triagem, tá? A gente sempre faz uma avaliação, porque tem que mandar para a locadora. Sim, uma pré-avaliação ali. Tem que fazer uma avaliação bem completa. Bem completa. Bem completa, que faz para a locadora. Manda para a locadora, aí a gente chama o pessoal da cautelar, eles vêm, fazem cautelar, e esse carro, ele tem que seguir um caminho. Ou ele vai para a funilaria, e vai para mecânica, ou vai para mecânica, ou para funilaria, ou vai para o lava-jato, ou vai direto para venda. Né? Entendi. Mas ele aí passa por uma triagem, hoje a gente tem um especialista